Estamos aqui na Demais TV com o programa Momentos e com a presença da doutora Suara Bastos para as melhores dicas sobre Baby a Boazinha. Vamos lá, doutora. Lembrando também que este programa ele tem o apoio da Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil, estando com a sede na rua Doutor Eduardo Martinelli, número 30, telefone 5082-5041. Estamos às suas ordens. Boa tarde, doutora, como que vai? Tudo bom, Dercila? Boa tarde. É um prazer. Estamos aqui com a psicóloga, a doutora Suara Bastos. Acho que nós somos parentes, porque eu sou Bastos também, né? E estamos aqui. Ela tem um tema que é especialmente voltado ao público feminino. É Baby a Boazinha. Na verdade, é Bye Boazinha. Bye a Boazinha. Isso. Como que você interessou por esse tema? Então, Dercila, assim, eu atendo em clínica, né? Atualmente eu estou fazendo mestrado também na Universidade de São Paulo, um pouco dentro desse tema também, a minha pesquisa. E é assim, na verdade, eu notei que, embora nós já estejamos as mulheres mais assim emancipadas, etc., ainda há uma busca muito grande de uma relação ideal, sabe? Então eu percebi que tem muitas mulheres ainda que elas estão nesse papel de boazinhas. Mas lembrando, gente, não tem nada a ver com ser boa, generosa, não é nada disso, né? Quando a gente chama de boazinha, na verdade, aquele papel que a mulher fica com medo de falar a sua opinião, submissa e por aí vai. Então, a partir disso, eu falei, bom, me deixa conhecer mais, estudar melhor esse tema. E aí eu descobri coisas fantásticas maravilhosas. E contar aqui com umas dicas aqui maravilhosas para nós, né? E como que se trata desse curso? Então, é assim, esse tema ele funciona também como um modelo de palestra de 1h30, ou também como curso, né, que ele varia aí em torno de 4 a 6 horas. Então, é um momento, eu sempre falo que é especialmente voltado para a mulher, que a gente vai ouvir a história de cada uma e tentar trazer para esse nosso... Porque esse papel, Dercila, é interessante pensar, porque tem a ver com uma questão cultural também. Assim, o que sempre esperaram de nós mulheres, né? Então, assim, de certa forma, a gente foi assim criada para atender à expectativa dos outros. Então, eu acho que isso... Assim, quando a gente é lá criança, fala assim, olha, menina bonita não faz assim, menina bonita não fala isso, menina bonita, né? Menina boazinha, tal. Isso, de certa forma... a gente foi crescendo um pouco com essa questão. Ficando muito submissa, né? Muito submissa. Aí, então, nesse curso, a gente brinca também um pouquinho com a questão dos contos de fada, o quanto muitas mulheres ainda esperam a chegada do príncipe, né? E que ele existe ainda isso? Muito. Nossa. Muito. E assim, porque hoje as moçadas aí estão assim, bem atualizadas, né? É verdade. Então, aí essa é uma ideia que a gente tem de fora, né? Sim. Mas com essa experiência de atender os pacientes em clínica, o contato direto, a gente percebe que essa necessidade ainda é muito grande. Assim, ainda é o alvo, sabe? Eu acho que então a gente sempre pensa que o príncipe ele vem quando a princesa está lá em apuros, né? Então ela precisa ter um problema para chegar o príncipe assim que vá ajudá-la e cuidar dela. Mas o problema é assim, a história sempre termina no "e foram felizes para sempre", né? E depois, né? Então, quando a gente pensa, vamos pensar nessa questão do casamento, né? Tem todos esses os desafios que a gente encontra nesse nosso dia a dia, não é? Um precisa ceder, o outro também. Então, acho que quando a gente depara com esses problemas, a gente percebe, pera lá, mas eu achei que fosse um conto de fadas o tempo todo, né? Então, acho que vai um pouco por aí. É um curso bastante interessante. Quem tiver interesse será super bem-vinda. A minha avó dizia assim, para conhecer a outra, precisa comer 1 quilo de sal juntos. Juntos, exatamente. Que é aí que vão tirar a máscara, vai se ver quem é e com quem. Então, mas tem muito o ponto da fantasia, né? Então, assim, a gente, na verdade, idealiza o homem ideal, o casamento ideal. Então, assim, a gente fica muito no plano da fantasia. E no dia a dia não é assim, né?
no dia a dia, nós temos defeitos, o outro também. Então, assim, a gente tem o nosso próprio tempo de fazer as coisas, o outro também. Então, acho que esse encontro fica um pouco desencontro quando as pessoas não se dão conta. Fala assim, né? Espera lá, deixa eu viver a vida real. Né? Você acha que uma mulher pode mudar o homem? Eu acho que sim, e vice-versa. De que forma? Então, na verdade, eu acho que, como seres humanos, nós estamos nos aprimorando o tempo todo. E eu acho muito bacana assim, o quanto que uma pessoa, quando ela se transforma, o quanto ela não consegue transformar a sua volta. Né? Então, eu acho que sim, é possível. Porque, geralmente, as moças casam pensando em mudar, né? Mudar sim, nesse ponto, né? Entendi agora o que você quer dizer. Entendi. Porque casa com a fantasia, né? Exato. Com a idealização de querer mudar. Não, aí sim. Aí porque são duas educação completamente diferentes. Até a pessoa se amoldar a uma ou outra, muitas águas correm, né? E quando vêm os filhos logo já no início, eu acho que atrapalha também, né? Então, atrapalha porque a gente já entra no casamento com muita expectativa. Responsabilidade. Né? E é sempre aquela coisa muito idealizada. Então, acho que esse é o grande problema. É onde dá a separação. Onde pode dar a separação, ou a mulher se torna, ela se cala, ela não se expõe, ela não coloca a sua própria vontade. Quando ela vê, ela está só fazendo a vontade dos outros, né? Certo. Submissa, aí começa a entrar um pouco já nesse papel que a gente fala, o papel da mulher. E aí, como que seria o comportamento e a característica de uma mulher boazinha? Então, eu acho bem interessante. Essa mulher boazinha é demais. Então, mas é assim interessante, porque as próprias, elas vêm e falam assim: eu sou boazinha demais, eu já estou cansada de fazer isso, aquilo, e as pessoas não fazem por mim, etc. Né? Então, ela tem culpa, ela sente medo, ela se sente inadequada. Mas medo por quê? Medo de se expor, de perder alguma coisa. Então, vem uma necessidade de agradar, porque se eu agrado, eu não vou perder. Então, porque se perde, não sabe como vai viver sem determinada coisa, sem isso amigo, quando a mulher não trabalha fora, né? Mesmo porque assim, mesmo trabalhando? Mesmo trabalhando. Eu vejo casos assim, que a pessoa está super bem lá no trabalho, está tudo certinho, mas esse papel ainda está nela, por exemplo, na questão emocional, né? Na questão de relacionamento. Nesse ponto, ela é submissa, e etc. Ou, quando não, é a menina que liga para o parceiro 100 vezes, né, ao dia, para saber onde está, o que está fazendo, com quem está, e etc. Então, ela é muito insegura. Aí entra os ciúmes, então. Entra os ciúmes. Os ciúmes doentio também Então, o problema assim, é que isso vai tomando uma forma cada vez maior. Né? Então, por isso que é importante. A gente, claro, fala durante o nosso curso, a gente brinca de uma forma muito assim tranquila, tal, mas, dependendo do caso, da gravidade, o ideal é que a gente possa entrar com uma terapia ou fazer algum trabalho mais assim individual. Uma ajuda, né? Sem dúvida. Aí seria uma ajuda ao casal. Ou só a mulher? Aí depende, na verdade, qual que é o Cada caso ponto, é um caso. Sim. Certo. E o que há por trás disso, deste papel? Quais são os compromissos que pode trazer? Então, na verdade, são os comprometimentos. Né? Então, esse papel é assim, ela pode ter problemas, por exemplo, na vida afetiva, social, né? Ela pode ter problema na vida profissional, na vida financeira. Então, assim, quando a gente... Porque muito disso também tem o medo de correr riscos, né? Isso que é bastante interessante. Imagina, se eu sinto medo, então eu não me exponho. Se eu acho que as pessoas não vão ouvir o que eu tenho a dizer, então eu me calo. Ou se eu acho que o que eu falo não tem valia nenhuma, também é um outro grande problema. E assim, a gente vê mulheres maravilhosas, muito potencial, mas que elas se sentem tão inferiores. Então, o trabalho ele parte por aí. Trazer essa mulher de volta. Né? Assim, agora nós vamos para o comercial. Claro. Já voltamos.